Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, porque afinal de contas nós completamos hoje 3 semanas que nós começamos a virar a página da história do nosso país. Todo aquele período de apreensão que a gente estava vivenciando, de tensões, de desinformações, de medos, eles começaram a ser dissipados a partir do último dia 30, quando nós estávamos ali durante o dia inteiro prestando atenção no que estava acontecendo no dia da eleição derradeira aqui do nosso país, que ao final do dia foi muito positivo e foi muito feliz para a democracia e para a civilização com a vitória do ex-presidente Lula. Mas nem todo mundo ficou contente e a gente está vendo situações aqui no Brasil absolutamente impensáveis, situações absurdas. Se Júlio Verne fosse vivo, ele ficaria chocado com as coisas inusitadas que estão acontecendo aqui no nosso país. Ontem, quando eu fiz aqui o encontro com vocês, o nosso vídeo está rodando por aí, está com bastante audiência, muitas visualizações, ele chegou também a muitos bolsonaristas. E toda vez que eu leio comentário de pessoas que ainda acreditam em Bolsonaro, acreditam numa ruptura institucional, eu fico impressionado como é que a cabeça de muitas pessoas aqui no nosso país ficou absolutamente deformada. As pessoas continuam acreditando ou dizendo que o Lula não vai tomar posse, que eu sou comunista, eu tenho que ir para Cuba, para Venezuela. O discurso é sempre o mesmo, né? Que eu vou comer cachorro, vou comer gato, enfim, que é bom prestar atenção para ver o que vai acontecer. Sempre tem alguém assim que faz esse tipo de fala, né? Enfim, eu interpreto isso sempre como uma deformação, né, que está mexendo com a alma das pessoas. Felizmente não são os 58 milhões de eleitores de Bolsonaro que pensam como essas pessoas que fazem parte de um núcleo menor, mas ainda é muito numeroso, porque a insanidade a gente consegue vê-la nas frentes dos quartéis, em situações absolutamente impensáveis, situações insanas. E ao final da história, o que essas pessoas querem e por que a gente acaba ficando um pouco preocupado? Essas pessoas, elas querem que eu e você, pessoas como nós, que pensamos no campo civilizatório, no campo progressista, que a gente suma, que a gente saia do nosso país, que a gente não tenha direito de falar, que a gente não tenha direito de opinar, que a gente não tenha direito de conversar sobre determinados assuntos, porque eles imaginam um mundo totalitário, uma espécie de Irã dos trópicos, né? Vamos dizer assim, que essas pessoas querem. Querem um ayatolá tomando conta do país, e querem um grupo de seguranças, de policiamento moral e ético, né, sob o ponto de vista deles, tomando conta do comportamento das outras pessoas. E alguns até prefeririam também tirar a vida de pessoas como eu e você, porque a gente pensa de uma forma diferente. Essas pessoas não aceitam a democracia, porque a democracia pressupõe a sujeição ao desejo da maioria. Essas pessoas estão querendo uma ruptura institucional, elas não querem que os poderes sejam oxigenados, eles querem o poder legislativo deles, eles querem o poder judiciário deles, eles querem o poder executivo deles, as forças armadas deles, as câmaras municipais deles, e por aí vai. São pessoas absolutamente intolerantes. E aí, essa intolerância, ela não tem nenhum tipo de racionalidade. Porque se você pensar bem, aliás, meu amigo, minha amiga, se o seu dia, depois dessas 3 semanas, ainda tem algumas rusgas, você não está conseguindo realizar algumas coisas, você ainda está um pouco intranquilo, lembre que tem há 3 semanas pessoas que estão passando martírios nas frentes desses quartéis e, além de tudo, estão sendo ridicularizadas, né? Vou até poupar cenas aqui no nosso encontro de hoje. Pois bem, mas essas pessoas, elas estão querendo algo que elas não conseguem apresentar uma solução. Elas querem que os militares saiam dos quartéis. Pois bem, então tem gente lá no quartel em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Barreira do Inferno, lá no Rio Grande do Norte, em Batalhão de Selva, na região amazônica, Comando Militar do Leste, do Sudeste, enfim. Essas pessoas estão pensando o quê? Que os militares vão sair dos quartéis e vão fazer o quê? Aí, de repente, sai um comboio dali, elas vão aplaudir, vão cantar o hino nacional, e esses militares irão para onde? Eles irão para as redações dos jornais, irão fechar os jornais, irão fechar as rádios, vão ficar cabe um soldado em cada rádio, AM, FM, eles vão controlar as televisões, vão bloquear a internet para quem não for bolsonarista, os WhatsApps, os telefones, os portos, os aeroportos. Gente, isso dá um trabalho danado, né? Para fazer o quê? Vão dissolver o Supremo Tribunal Federal, vão colocar 11 militares lá como ministros, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais, os ministérios públicos, a Procuradoria da República, enfim, é muita coisa.
Como é que essas pessoas estão pensando que é possível perverter a democracia que foi construída ao longo de mais de um século aqui no nosso país para uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça? É gente que está numa situação de desespero e aí a gente começa a questionar a sanidade de algumas delas quando a gente vê algumas cenas pela internet, né? Pois bem, eu quero conversar com vocês sobre mais algumas coisas, mas eu não posso deixar de convidar você que está chegando agora no nosso portal a nos conhecer e se inscrever aqui. Você que é muito bem-vindo aqui, é um espaço para a gente discutir ideias, a gente apresentar o que está acontecendo na realidade aqui no nosso país, sempre com um olhar crítico. Você então, portanto, é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá. Nós todos os dias abrimos um chat um pouquinho antes das 5 horas até 5h30, onde você vai encontrar muita gente bacana do mundo inteiro que está aqui no nosso chat, trocando ideias, dando algumas sugestões, apontando frases, levantando algumas questões. É muito interessante. E depois a gente entra no ar. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais perto, ainda mais engajado aqui no nosso portal, porque você, eu, as pessoas que pensam democraticamente no nosso país, no mundo civilizado, nós vamos ser muito importantes a partir da posse do novo presidente em janeiro. E já estamos sendo importantes agora, porque as situações de insanidade, elas são ameaças permanentes e elas nos deram grandes lições, né? Pois bem, seguindo aqui no nosso papo, gente, eu estava pensando como enfrentar esses desafios que estão sendo colocados para todos nós, de lidar com extremistas, lidar com pessoas que não querem aceitar a democracia. Eu estou começando a me contatar com alguns amigos que eu fiz aqui nas redes sociais, que tem canais também, para a gente começar a fazer um movimento de informação, de resistência, de contenção a essa insanidade que não acabou. É impressionante como o desaparecimento de Bolsonaro fez com que muitas pessoas tivessem uma imaginação mais fértil do que a de Júlio Verne. Como eu disse para vocês, se estivesse vivo hoje, ia ficar surpreso, né? Então, é impressionante como é que a gente vê nos grupos ainda bolsonaristas uma publicação de uma infinidade de teorias conspiratórias, de ameaças. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu recebi um vídeo onde um cara afirma que o presidente Lula, ele está morto e quem está no lugar dele é um impostor. E aí ele prova, né, entre aspas, mostrando que a pessoa que está se apresentando ao lado de Janja é uma pessoa que está usando a máscara, então ele mostra que tem um corte aqui, o buraco do nariz, ele vai fazendo uma série de detalhes. Um outro vídeo mostra uma pessoa saindo de um jatinho, né, com sondas, com soro e tal, e alguém dizendo ao fundo que aquele ali seria o presidente Lula. Então, gente, é um nível de delírio que é impressionante, né? Quando a gente ria de pessoas que afirmavam que a Terra era plana, que dizer que a Terra era redonda era uma teoria conspiratória, né? A gente ficava achando aquilo ridículo, né? Mas muita gente acredita nisso e isso vai se espalhando pelas redes porque essas pessoas elas não escutam mais o contrário. Elas só querem falas que reforcem as suas próprias insanidades. Mas elas estão sofrendo muito também ali, né? Porque ficar ali na frente de quartel passando o que elas estão passando é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. E como eu disse para vocês, o que querem essas pessoas? Algo absolutamente ilógico. E aí, colocando um fato real e que aconteceu agora, o presidente do Partido Liberal, o Valdemar da Costa Neto, ele está afirmando que vai entrar com um pedido de verificação das urnas, né? 250 mil urnas, que não teriam ali um número do patrimônio. Isso porque cada objeto que é comprado pela administração pública recebe um selinho com o número ali do patrimônio, né, para ficar inventariado. O Valdemar da Costa Neto está dizendo que isso não aconteceu. As urnas estão ali sem nenhum tipo de registro, como se fossem lá umas caixas, né, sem nenhum tipo de identificação. Evidentemente, isso não é verdade. Isso é impossível de ter acontecido, de não ter algum tipo de registro, algum tipo de referência de cada urna, de cada exceção. Mas isso alimenta a imaginação dessas pessoas que estão ali e não querem mais voltar para trás. As pessoas estão ali há 3 semanas na frente de quartéis, estão nas ruas, sujeitas a todos os tipos de intempéries, todo tipo de agressões, de poluições, enfim, e de delírios, né, que vão sendo retroalimentados, sem falar ali em pequenos furtos, em prejuízos, em desgastes, né? As pessoas gastam para ficar nessas manifestações todas. Então, a partir do dia 1º de janeiro, o nosso desafio vai ser muito grande, porque essas pessoas não vão desaparecer. E nós não queremos que elas desapareçam do nosso país, nós não queremos que elas morram, nós queremos que elas se eduquem para a civilização,
que elas aceitem o resultado de uma eleição, que elas aceitem como é que funciona a democracia no mundo civilizado. E isso se faz com informação e um governo que preencha algumas expectativas, que mostre que o governo está voltado para os interesses da nação, os interesses do Brasil, os interesses dos seres humanos que vivem aqui. Isso então vai ser um grande desafio porque o presidente Lula está pegando um país totalmente destroçado, nós temos grandes veículos de comunicação que vão fazer uma posição ferrenha a qualquer tipo de mexida na área tributária, na área da economia. As críticas têm sido muito pesadas. Cada vez mais a gente vê que há um desejo de cercar o presidente Lula para que ele não mexa no dinheiro que é reservado para a especulação financeira, para bancos, enfim, a grande parte do orçamento do nosso país. Enfim, mas isso poderá ser enfrentado desde que haja força popular para isso, que haja informação, que o presidente consiga se comunicar com o povo. E aí eu já fiz sugestão para alguns amigos aqui, para a gente fazer aqui uma campanha para que o ex-presidente Lula, futuro presidente, faça uma live por semana para a sociedade, melhor do que aquelas que o Bolsonaro fazia, aquele esquema Al-Qaeda, né? Que seja colocado ali o que o governo está fazendo, o que está herdando de problemas, quais são as suas metas, que escute a sociedade através desses canais. E nós todos na internet vamos ter um papel de reverberar, de questionar, de cobrar, de apontar caminhos, porque é assim que se faz. Quando eu tive a oportunidade de entrevistar o ex-presidente Lula, agora nosso presidente futuro, no encontro com mais 10 amigos da internet, eu coloquei ali para o presidente Lula da importância, né, de ter a preocupação com a comunicação. Como isso era um ponto nevrálgico ali. E ele foi muito interessante quando ele, fora do nosso encontro ali, que a gente estava almoçando, né? Eu tive a oportunidade de ficar de frente para ele, na mesa de almoço ali, fiquei resenhando ali com ele e com outras pessoas ali, né? Mas principalmente com ele, quase 2 horas, foi um negócio impressionante. E ele citou uma filosofia que ele adota que eu achei muito interessante e muito sábia. Ele diz o seguinte, olha, quando eu sei de uma coisa, eu converso e mergulho fundo naquele assunto ali. Quando eu não sei, eu pergunto para alguém que entende e fico prestando atenção. Então, quando eu estou em alguma plenária e que alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei, eu pergunto para essa pessoa o que ela acha, o que ela acha importante sobre aquele assunto e eu vou captando aquele tipo de pensamento, aquele tipo de ensinamento. Então, nada melhor para um presidente da República o desenvolvimento desse tipo de ferramenta, para ele poder se comunicar com as pessoas e saber o que está acontecendo. E nós vamos ter um papel muito importante na medida que a gente vai ter que reverter, né, essa lavagem cerebral, essa insanidade que acometeu uma parcela muito grande da sociedade brasileira. Isso é possível sempre com a realidade concreta sendo apresentada para essas pessoas, mexendo com a vida das pessoas, com o entorno dessas pessoas, mostrando que muitas foram enganadas, que muitas foram lesadas, muitas foram iludidas. Isso não é uma tarefa impossível. Para uma parcela da sociedade, isso sim será impossível, mas aí nós estamos falando de pessoas que não são normais. Nós estamos falando de pessoas que estão lá nas frentes dos quartéis querendo uma invasão extraterrestre aqui para salvar o Brasil do comunismo, salvar o Brasil dos danos morais e éticos que eles imaginam para cima e para baixo, né? Então, gente, esse encontro nosso aqui só para dizer o seguinte, nós estamos vivos, nós somos sobreviventes, nós devemos ficar muito felizes de não estarmos ali na frente daqueles quartéis e estarmos muito felizes de perceber que a sociedade começa a enxergar como foi importante a gente ter virado essa chave e como será mais importante ainda a gente jamais permitir que esse tipo de gente venha conduzir de novo o nosso país em direção ao abismo, tá bom? Bom, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra, um grande abraço, até lá, tchau!